Palavras ditas por Jesus: se vos não arrependerdes, preste atenção no termo, todos de igual modo perecereis. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, nos ensinando, nos instruindo, pregando, meu Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. O termo perecer aqui, das palavras ditas por Jesus, vem de perecer eternamente. Em João 3,16, Jesus usa também esse termo, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas seja salvo no céu. O que Jesus está dizendo aqui é que sem arrependimento, todos, preste atenção, e ele usa o termo de igual modo, significa todos sem distinção de cor, raça, religião, etnia, todos irão perecer. Mas por que todos perecem sem arrependimento? Nós precisamos compreender o coração da doutrina de Jesus aqui. Quem é o homem diante de Deus, a ponto de Deus exigir da parte dele um profundo arrependimento para que ele seja salvo? Você quer ser salvo? Você deseja ser salvo? Mas entenda que sem arrependimento não haverá salvação de ninguém ao redor do mundo. Isso significa, pastor Silvio, que não importa se você dá a cesta básica, não importa se você não mata, não importa se você não torce para o Corinthians, que isso por si já é uma tremenda maldade, não importa qual é o pecado ou a bondade ou nível de bondade que tem em você, se não houver arrependimento, não há salvação. E por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que o homem nasce em pecado. Isso é uma doutrina muito conhecida no Evangelho, que se chama depravação total. Por que depravação total? Porque o termo sugere que o homem, por natureza, ele é mau, ele é depravado. A Bíblia chega ao ponto de dizer que não há um justo sequer, não há uma pessoa boa, todos somos maus, todos pecam, todos estão afastados de Deus. E por quê? Em Romanos capítulo 5, no versículo 19, diz que pelo pecado de Adão, a morte reinou, a morte entrou, e agora a morte reina. O que nós estamos vendo no mundo é o reinado da morte. O coronavírus mostrou de uma forma um pouco mais eficaz o reinado da morte. A morte propagada durante meses em noticiários. Mas não é só o coronavírus que demonstra o reinado da morte. Só de pneumonia viral ou bacteriana morre no mundo por ano 1 milhão de pessoas. Agora que o coronavírus chegou a 1 milhão de pessoas. Ou seja, a morte reina por causa do pecado. O que é o pecado para você? Adão vivia num lugar em perfeita harmonia com Deus. A Bíblia Sagrada afirma que Deus vinha todos os dias na viração do dia e tinha uma perfeita amizade e intimidade com a sua criação chamada Adão. Mas de repente o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo quando Adão deu ouvido à serpente, que no caso aí é Satanás, e rejeitou as palavras de Deus e caiu.
A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, lá dentro do jardim, e caiu em pecado, todo homem que nasce agora no mundo, nasce com esse DNA da desobediência, esse DNA do pecado. O pecado vem lá do nosso pai Adão e chega até nós, geração por geração, pela corrente sanguínea. Ou seja, nós passamos a ter um defeito de fábrica, um vírus que habita dentro de nós, chamado pecado. E agora a consequência desse pecado é a morte carnal. Nós temos uma doença dentro de nós, por causa do pecado, e essa doença nos mata. A prova disso é a velhice. Antes de Adão pecar, o homem não morria. Mas quando o pecado entrou, a morte entrou. Agora a Bíblia Sagrada afirma que todo homem é pecador. Não há nenhum justo, não há nenhum bom. O homem nasce mal, ele nasce em pecado. Até mesmo uma criança de colo, ela é má plenamente. Nossa, pastor, que absurdo. Não, não é um absurdo. Deixe-me lhe explicar. Eu tenho 2 filhos. E parece estranho você dizer que uma criança é má. A criança é má. Ela só não pode manifestar a maldade. O meu filho, quando tinha ali 6 meses, ou 4 ou 5 meses, ele tinha um costume, e eu percebi que o meu sobrinho, que está com 4, 3 meses também, já tem algum senso. Ele já puxa o cabelo da minha filha. Então antes você podia deixar, ela abraçava, beijava, mas agora quando ele se aproxima, você já tem que cuidar com as mãozinhas, porque ele belisca, ele arranha, ele puxa o cabelo. Então você já tem que cuidar. Mas o meu filho, ele tinha uma mania, ele ia no meu relógio e ficava puxando, e ele não conseguia tirar o relógio. Então quando ele não conseguia tirar o relógio, ele ficava muito nervoso. Aí ele beliscava e chorava, e puxava. A minha esposa também conta que ele tinha uma outra mania um pouco mais feia do que a do relógio, que toda vez que secava o leite, ele mordia até sair sangue. Diz que isso já é uma coisa mais comum das crianças, morder o seio da mãe até sangrar. E eu lembro que a minha esposa ia amamentar muitas vezes com os olhos cheios de lágrimas, porque ficava muito machucado das mordidas, e ele não queria nem saber. Pense comigo, ele viu que não tinha leite, e agora revidou mordendo. Mas é só uma criança. Mas pegue o cérebro de uma criança, de 6, 4 meses, e põe na cabeça de um moço de 18 a 20 anos. O que faria com a mãe? Mataria. E nem sentiria culpa, porque ele não tem a idade da consciência, ele tem a idade da inocência. Isso é o nível de pecado que existe dentro do homem. Quem ensina as crianças a mentir? Você já percebeu que a gente não ensina a criança a fazer coisa errada? Filho, vai lá e faz isso. Filho, vai lá e faz aquilo outro. Filho, minta. A gente ensina a criança a fazer coisa certa, coisa errada não precisa ensinar. Por quê? Porque por natureza, naturalmente, o homem já sabe. A Bíblia diz que ele está inclinado para o mal. Você sabe o que significa a palavra inclinado? Paulo diz que aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne. O que Paulo está querendo dizer é que todo aquele que não se arrependeu, que não recebeu Jesus na sua vida, ele está inclinado para o mal. Agora, aquele que recebe Jesus, ele está inclinado para o bem. O que é inclinação? Deixe-me te explicar isso de uma maneira bem simples, preste muita atenção.
Aqui está o homem, aquele que não tem Deus, que não recebeu Jesus na sua vida. Ele tem uma inclinação. A palavra inclinação é predisposição. Ele está predisposto a fazer algo. Ele está inclinado para um lugar. Significa que aquele que não se arrependeu, que não tem Jesus, ele está inclinado para o pecado. Ele pode até fazer coisas boas. Ele pode até crer que Deus existe. Mas ele não consegue se livrar do pecado. Assim como o peixe não sabe que está molhado. É normal a água descer, não é normal ela subir. É normal a pedra cair, não é normal ela subir de novo. É normal o homem pecar. Para o homem sem Deus não é normal ele resistir ao pecado. Na natureza do homem, ele está inclinado para o mal. Ele pode até fazer coisas boas, ter por criação, uma natureza um pouco melhor, mas quando o pecado bater a porta, ele vai pecar, porque ele tem uma predisposição para o pecado. Agora, quando você recebe Jesus, não significa que você não vai pecar. Significa que Deus muda a sua disposição. A salvação, a conversão, o arrependimento tem uma missão, um propósito: mudar a disposição do homem. Agora o homem está inclinado para não pecar. Percebeu a diferença? Ele agora teve a sua predisposição mudada. Ele antes estava inclinado para o pecado, agora ele está inclinado para Deus. Por mais que ele peque, ele já tem o sim e o amém para não pecar. Agora, assim como o rabo não balança o cachorro, assim como o peixe não sabe que está molhado, aquele que nasceu de Deus, aquele que se arrependeu, aquele que recebeu Jesus, não tem mais a natureza para responder ao pecado. Ele agora tem a natureza para resistir o pecado. Então aquele que tem Jesus, ainda que peque, ele não pode viver pecando, porque mudou a sua inclinação. Quem compreende? Está dando um delay aí em algum celular. Quando você entende isso, quando Adão pecou, o pecado de Adão atingiu toda a raça humana. Não atingiu somente Adão. E agora essa raça humana foi comprometida em todos os seus aspectos morais. Quando você lê Gênesis no capítulo 6, pouco antes do dilúvio, a Bíblia diz que toda a imaginação do homem era má continuamente. Não há bondade no homem. Ele pode ter senso de bondade, e agora por causa disso, o homem por si só não vai buscar a Deus. Ele é inimigo de Deus na sua mente. O pecado faz o homem sempre rejeitar a Deus. Pecado não é só o que você faz, pecado é também o que você é. Porque tem gente que pensa que você tem que pecar para ser pecador. Na realidade não é o pecado que te faz pecador, você peca porque é pecador. Então pecado não é só o que você faz, pecado é o que é. O homem é pecador por DNA, por natureza. E a menos que ele receba Jesus, não haverá salvação para esse homem. Ele está perdido eternamente. Agora você compreende por que Deus enviou o seu Filho ao mundo?
Porque tem que haver derramamento de sangue para que haja remissão de pecados. Sabe por quê? Porque o pecado está no DNA do homem. Então Jesus teve que derramar o sangue por causa do sangue contaminado do homem. Pecado não é só aquilo que você faz no motel, adulterando, mentindo, roubando. Por mais que você não cometa nenhum pecado grotesco, ainda assim você vai para o inferno sendo um pecador. Porque a Bíblia não olha para o pecado só como algo que você pratica. A Bíblia olha também para o pecado como algo que você é. Por isso que a Bíblia não diz que Jesus pecou, mas ele se fez o pecado. Ele se tornou pecado, mesmo sem cometer nenhum pecado. Porque pecado não é somente o que eu faço, é também o que eu sou, quando eu não entrego a minha alma e a minha vida a Jesus. Por isso que Davi disse que em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso que sem arrependimento ninguém será salvo. Por isso que Satanás entrou na cabeça dos teólogos modernos, tentando tirar a doutrina do arrependimento e colocando uma doutrina tão linda que é da graça, dizendo que arrependimento é desnecessário hoje. Mas deixe-me te dizer uma coisa: arrependimento não é uma doutrina antiga, antiquada ou só do não salvo. Arrependimento é uma doutrina de todo aquele que peca. Nós pecamos de muitas maneiras, então preste atenção. Você pode pecar até dormindo, mas biblicamente falando, o pecado é transgredir as leis morais de Deus, é fazer o que Deus proíbe, mas também deixar de fazer o que Deus ordena. Por isso que quando você pega os 10 mandamentos, você tem mandamentos positivos e negativos. Você tem mandamentos como faça algo e você tem mandamentos como não faça algo. Porque pecado não é só fazer, é também deixar de fazer. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. O próprio Jesus vai jogar num lugar de escuridão aqueles que não fizeram algo. Tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, estava nu e não me vestiste. O que esse povo fez para ir para o inferno? Nada. Literalmente não fizeram nada. Agora escute a gravidade desse entendimento do que é pecado. Pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Vou te explicar. Não se vence pecado querendo vencer pecado apenas. Se vence pecado parando de alimentar pecado. Pecado é uma fera que cresce mediante a prática. Ninguém vence pecado pecando. Você só vence pecado parando de pecar. Sabe por que as pessoas continuam pecando mesmo amando a Deus? Porque o pecado ele cresce com a prática. Quanto mais você pecar, menos você consegue abandonar o pecado. O pecado é enganoso, ele te leva mais longe do que você jamais quis ir. Toda pessoa que se envereda pelo pecado, nunca imaginou chegar tão longe com essa aventura. Então, inicialmente, o pecado engana, ele te leva mais longe do que você nunca quis ir, não queria chegar assim. Mas em segundo lugar, o pecado te mantém preso lá por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. Era uma coisa temporária. Mas em terceiro lugar, o pecado custa mais caro do que você nunca imaginou pagar.
Existem coisas interessantes no pecado. Uma delas é o prazer, porque prazer é diferente de alegria. No pecado, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Não confunda prazer com felicidade, porque tem gente que está em pecado e diz, mas estou feliz. Ele está feliz porque está tendo prazer. Quando acabar o prazer, volta a infelicidade. É porque as pessoas confundem o tempo delas de prazer com felicidade. A satisfação momentânea não substitui a satisfação de coração. Tem coisas que você precisa saber sobre o pecado. Uma delas, Deus não permite que pessoas em pecado sejam bajuladas. Irmãos, eu já tentei ajudar gente que conhece a palavra de Deus, mas prefere ficar em pecado e não consigo. Você tenta visitar e não consegue, você tenta ir no hospital e não consegue, você tenta dar atenção e não consegue, porque Deus não permite que uma pessoa que insiste no pecado seja bajulada. O que Deus quer é tratamento de choque para esse tipo de gente, porque existe aquela pessoa morta em pecado e delitos, que não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, mas existe aquele que conhece a Bíblia, mas opta por continuar no pecado. Essa pregação que você está ouvindo, ela tem duas notícias para você. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você quer primeiro? A notícia boa é que Deus está aqui. A notícia ruim é que Deus está aqui. Depende do lado que você está. Pode ser bom para aqueles que se arrependem, e pode ser desastroso para aqueles que rejeitam. Toda pessoa que ouve uma mensagem sobre pecado e arrependimento e salvação, ela perde com qualquer senso de inocência. Porque a partir do momento que você tem noção que você está caído, depravado, em pecado, mas que Jesus Cristo veio e derramou sangue para tirar o pecado, a partir de agora você já não tem mais inocência. Tudo que você fizer após esse dia será porque você quer, não por ignorância. Algumas coisas sobre pecado. Primeiro, o pecado promete uma coisa e entrega outra. Ele promete liberdade, mas o que ele entrega é prisão. Ele promete alegria, mas o que ele entrega é tristeza. Não tem uma pessoa que se enveredou no pecado que não morreu, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Todo pecado vai gerar morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Talvez aqui nessa noite, há pessoas que estão vivendo uma situação de pecado. Ela está transgredindo a lei moral de Deus. Ela abandonou o esposo, está com a amante. Ela abandonou a esposa, está com a amante. Está sendo consumido por pecados grotescos, morais, terríveis. Ela está no mundo da destruição formal. Aparentemente toda a sua família está vendo, porque pecado é igual a um espelho. Todo mundo vê que você está afundando. Funciona mais ou menos assim. Imagina que eu e a pastora Elisandra, assim como tivemos muito tempo com o pastor Nelson e a pastora Olívia, agora também queremos conhecer de maneira mais próxima os pastores da igreja agora. Pastor Rodrigo e a pastora Sui. Então a gente tira um dia para ir em algum lugar e conversar. Mas de repente a minha esposa olha para mim e vê que o meu nariz está escorrendo. Em época de Covid isso não é bom. Todo mundo vai pensar que você está com coronavírus. Mas a máscara ajuda.
Então ela olha para mim e vê que meu nariz está escorrendo. E mulher tem um negócio engraçado com ela. Ela faz caras e bocas que ela pensa que ninguém está vendo, só ela. Então ela olha e fala, mas todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que meu nariz está escorrendo. Só uma pessoa que não. Quem? Eu. Qual é a meleca que está na sua vida, que todo mundo vê e você não percebe? Todo mundo está vendo que essa situação momentânea vai te levar à ruína total. Porque o pecado, ele começa enganando, mas termina com perda. Uma destruição familiar total, geral. As pessoas estão destruídas emocionalmente, porque a cultura do mundo hoje é filosofar. Eles trouxeram o pecado para o campo da sociologia e psicologia. Pecado hoje é chamado de síndromes. Uma pessoa com problema de vícios hoje, ela é tida como doente, mas a Bíblia chama ela de depravada. A pedofilia hoje, que é tido como aberração, em alguns países, eles costumam dizer o seguinte: o pecado começou a ser odiado, depois foi tolerado, hoje ele é aceito, amanhã será obrigatório. Nós já estamos vivendo isso. Porque eles socializaram, não sei se existe a palavra, psicologizaram, mas eles trouxeram o pecado para o campo da sociologia, para o campo do debate. Um homem que espanca a mulher hoje, ele é tido como doente, mas a Bíblia chama ele de depravado, um viciado em álcool, um viciado em pornografia, um pedófilo. Há muitas Bíblias que tiraram a palavra inferno da Bíblia, tiraram a palavra pecado. Tem pastor que não gosta mais de usar a palavra pecado, chama de defeitos. Defeito é muito diferente de pecado, gente. Crente peca, mas crente não peca moralmente. Imoralidade é coisa de gente mau caráter. E a primeira coisa que você recebe quando recebe Jesus é um novo caráter, o de Cristo. Você nem precisa ser crente para ter moral. Agora entenda, nenhuma pessoa vencerá seus pecados só porque ele não gosta deles, a menos que ele tenha ajuda do Espírito. Mas para você ter a ajuda do Espírito, você precisa receber Jesus, porque é Ele quem lhe dá o Espírito, que ajuda você nas suas fraquezas. Veja que Romanos 8:26 não diz que o Espírito Santo foi enviado porque você é forte, ele foi enviado porque você é fraco. O movimento moderno chama você de forte, e ele quer que você seja up, mas a Bíblia chama você de fraco, e depravado, e caído, e morto, em pecados e delitos. Sem Deus nós somos estrumes, pacote de vermes. Nós somos vistos pelo diabo como nichos, lixos, cavalos, piores que animais. Porque é isso que o pecado transforma as pessoas. Quando você olha para Hitler, você fala, Hitler era um monstro. Não, Hitler não é sozinho um monstro. Hitler é até onde o homem pode chegar sem Deus. Susana von Richthofen, irmãos Cravinhos, Ana Paula Getobá, essas monstruosidades que a gente vê no Brasil. Mas essas pessoas são monstros? Não. Essas pessoas alcançaram o nível que é natural para que um homem chegue sem Deus. Ah, mas eu não faria isso. Mas você pode fazer outras coisas. Todo homem tem potencial para ser um Hitler. Sem Deus, o pecado está na sua corrente sanguínea.
E você pode praticar coisas horríveis por causa da depravação que está na natureza do homem. Então agora o movimento da hipergraça vai dizer que não se incomode com o seu pecado, pois a Bíblia Sagrada diz que o grande antídoto para os pecados que nós cometemos é arrependimento. Jesus diz: se vós não vos arrependerdes, todos irão perecer. Por quê? Porque o seu pecado lhe leva para o inferno. Toda pessoa sem Deus, ele tem a mesma mente do diabo. A Bíblia diz que ele passa a ser o pai de todos os homicidas, porque ele é o primeiro homicida. Arrependimento. O que é arrependimento? Primeiro é importante dizer o que arrependimento não é. Arrependimento não é saber que você é pecador. Segundo, arrependimento não é ser sincero. E terceiro, arrependimento não é remorso. Em primeiro lugar, arrependimento não é saber que sou pecador. Arrependimento não é dizer: Senhor, eu sou pecador, ou Senhor, eu pequei. Escute bem. Por 7 vezes na Bíblia nós encontramos o termo Senhor, eu pequei. De pessoas reconhecendo que pecaram e que são pecadoras. E das 7 vezes que nós encontramos a palavra eu pequei, só 2 foram aceitas por Deus, as 5 rejeitadas. Nós encontramos, por exemplo, Saul. Quando ele foi rejeitado por Deus, ele disse para Samuel: pequei. Não significa que ele se arrependeu, significa que ele estava manipulando Samuel. Então o fato dele dizer: eu sei que eu estou pecando, porém Samuel, saia comigo perante o povo, para que o povo pense que Deus está comigo. Ele se arrependeu? Ele estava querendo o quê? Aparência. Nós encontramos também a história de Balaão. Você lembra de Balaão? O profeta burro que falou com o burro profeta. Quando o anjo confrontou Balaão, você sabe a história. Balaão era um profeta que iria amaldiçoar o povo de Israel, ganhou dinheiro para isso. Mas no meio do caminho a mulinha de Balaão empacou. E Balaão começou a espancar a mula. E de repente a mula falou, e você disse que Hollywood inventou. A mula olhou para Balaão e disse: por que você está me batendo? Aí Balaão falou: mas caminha, caminha, caminha. A mula disse: eu não estou indo porque lá na frente tem alguém que vai lhe matar. Veja, Balaão estava andando e a mula empacou. Mas na frente da mula tinha um anjo com uma espada desse tamanho, dizendo para a mula: deixa ele vir, que eu vou arrancar a cabeça dele. O anjo estava torcendo para a mula desempacar, porque ele queria cortar a cabeça de Balaão, e a mula estava protegendo o Balaão e ele batendo nela. É igual alguns maridos que espancam as suas mulas, ou as esposas espancam seus mulos, ou filhos espancam seus mulos. O pai está cuidando dele e o filho está tratando mal. Se a mula estava protegendo o cara e ele batendo nela. Acho que vocês entenderam a minha metáfora. E as irmãs pensaram que eu ia chamar só vocês de mula. Mas o que aconteceu? Quando Balaão viu que o anjo estava na sua frente, meu Deus, parece que Balaão se arrependeu. Pequei, caiu de joelho, o que eu estou fazendo? Uau, se arrependeu. Você fala: nunca mais Balaão vai fazer isso. Mas aquele mesmo Balaão, que viu o anjo, queria matá-lo, desceu, foi ao rei de Moabe e disse: eu não posso amaldiçoar Israel, mas tem uma maneira de você destruir a nação. Manda as suas mulheres deitar com os israelitas e misturar. Isso vai trazer a ira de Deus. Se Israel perder o favor de Deus, você nem precisa matá-los, Deus mata.
Olha que conselho diabólico. Você pensa que Balaão tinha se arrependido porque ele reconheceu que pecou? Não. E a história de Acã? Acã se arrependeu? Não. Ele estava com medo da morte. Arrependimentos em leito de morte e temor são frágeis. Nem sempre são sinceros. Em uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que a maioria das pessoas que estão em leito de morte, uma pesquisa com 1.000 pessoas, 90% que prometeu melhorar como pai, como mãe, como filho, quando está no leito de morte, não cumpriram suas promessas. Porque qualquer promessa que você faz na hora da dor, em leito de morte, são frágeis, são impensadas. Eu pequei. Judas disse: eu pequei. Judas disse: pequei entregando Jesus. Saiu de lá e se enforcou. Esses dias o irmão chegou e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Sentou na minha frente, em Campo Largo. O senhor disse que a gente tem que ser sincero, então vou ser sincero. Eu tenho amante, eu sou isso, eu faço tramóia na empresa. E foi falando e eu fui assim, E foi falando. Quando ele terminou, eu falei assim: agora, meu filho, o que você pretende fazer depois de tantas confissões? Olha, pastor, por enquanto nada, mas pelo menos eu fui sincero. Falei: pois agora você vai para o inferno, sinceramente. Porque as pessoas sinceras também vão para o inferno. Deus quer que eu seja sincero. Sim, é isso mesmo. Quando você é sincero, você só tira um pecado da sua lista, o da hipocrisia. E os demais? Sinceridade não te salva. Dizer que eu reconheço que eu sou pecador não vai mudar a sua vida. Mas nós temos duas confissões que Deus aceitou: a do filho pródigo e a do rei Davi. O filho pródigo não disse somente pequei, ele disse: pequei contra os céus e contra meu pai. Mas você sabe quando tem um arrependimento profundo que Deus aceita? É quando ele disse: voltarei, vou abandonar isso. Por isso que eu quero que você entenda o que é um arrependimento que Deus aceita e o que não é arrependimento. Olha bem para mim, continue olhando. Eu estou acostumado, quando eu prego essa mensagem de salvação e arrependimento, as pessoas abaixarem a cabeça. Pelo menos disfarce. Olhe para mim, diga glória a Deus, aleluia. Você sabe que os pecados mais podres podem estar escondidos por detrás de um glória a Deus e um aleluia. Quando as pessoas arrotam muito a santidade, sem espiritualidade, é muito mais preocupante. Eu conheço gente que na igreja o glória a Deus era o mais alto, em casa espancava a mulher. Preste muita atenção nisso. Arrependimento também não é sinceridade, como eu já disse. Arrependimento também não é remorso. Apesar que o remorso é um dos 3 pontos do ciclo do arrependimento, o remorso por si só não muda você. E já já eu falo sobre isso. Mas a importância do arrependimento. Em primeiro lugar, o arrependimento é a primeira pregação evangélica. A primeira pregação que encontramos na Bíblia não é sobre amor, não é sobre perdão, não é sobre graça, não é sobre misericórdia, é sobre arrependimento. Em Mateus 3, do 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: arrependei-vos. A primeira pregação do Novo Testamento é: arrependei-vos. Aqui nessa noite eu te chamo: arrependa-se, abandone o seu pecado ou pereça. Se Jesus não voltar daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, Ele pode voltar para você e todos nós vamos morrer. Você vai morrer, e se você morrer em pecado, você vai para o inferno.
de vida, ou mude de Deus. Deus te aceita, mas não aceita a sua mala, sua bagagem. Para a mesma mulher que ele disse, não te condeno, eu te perdoo. Essa é uma ordem necessária na igreja, é aceitar. Mas a segunda ordem não pode ser esquecida: vai e não peques mais. A igreja evangélica moderna mudou tão drasticamente as suas pregações, que até os não crentes perceberam. Arrependa-se, ou morra, e vá para o inferno. Arrependa-se, ou pereça eternamente. Como Jesus disse, se vós não vos arrependerdes, todos irão perecer. Não importa se é judeu, não importa se é papa, não importa se é pastor, se pecar e não se arrepender, morre e vai para o inferno. Em segundo lugar, não só arrependimento é a primeira pregação do Evangelho, como Jesus pregou arrependimento e ordenou que pregasse. Em Marcos 1,14, Jesus foi para a Galileia, proclamava as boas novas e dizia: é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangélico. Eu não sei o que os evangelistas modernos estão fazendo, que não prega como João, como Jesus, como os apóstolos, como os evangélicos. Nós somos evangélicos. A nossa primeira pregação de entrada no evangelho é: arrependa-se. Mas Jesus não só pregou o arrependimento, como ele ordenou que pregássemos. Em Lucas 24, do 46 ao 49, diz: Jesus foi para Galileia e anunciou as boas novas. Arrependimento é mensagem de quê? De quê? O que Jesus estava pregando? Boas novas. Mas olha o que ele diz: Jesus anunciou as boas novas dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependimento não é mensagem de lei, é mensagem das boas novas. Jesus pregou as boas novas dizendo: arrependa-se. O que você está ouvindo aqui hoje é como se Jesus estivesse pregando a você: arrependa-se. Mas continua o texto. Ele pregou as boas novas dizendo: arrependa-se e crê no Evangelho. Agora Jesus manda os apóstolos pregarem. Ele diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento. Jesus disse: vão e manda o povo se arrepender. Agora, será que os discípulos obedeceram a Jesus? Em Marcos 6,16 diz que logo depois de Jesus dizer: vão e ordene ao povo que se arrependa, diz: e eles saíram e pregaram ordenando ao povo que se arrependesse. Em Atos 2, 36 e 39, Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que seus pecados sejam perdoados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui crê que toda vez que você peca, você pede perdão, o Senhor te perdoa? Levanta a mão. Diz: toda vez. Repita: toda vez que eu pecar, se eu pedir perdão, o Senhor irá me perdoar. Bom, essa foi a maneira religiosa que você aprendeu. Então você vai lá, pede perdão e ganhava uma penitência. Mas a Bíblia não diz que pedir perdão traz perdão. Inclusive, pedir perdão por si só não traz perdão. Jesus ordenou que pregasse: arrependa-se para que seus pecados sejam perdoados. Ele não mandou você pedir perdão para ser perdoado. Ele mandou você se arrepender para ser perdoado. Você sabia que toda vez que você pedir perdão por um pecado,
que você não vai abandoná-lo, mas você pede perdão. Você viu que loucura como nós somos? Eu peço perdão por coisas que eu ainda vou praticar. Sabe aquela oração que você faz de manhã? Jesus, estou aqui, perdoa meus pecados, amém, glória a Deus. Senhor, abençoa a comida, perdoa meus pecados. Senhor, abençoa minha noite agora, perdoa meus pecados. Essa oração, ela não tem, o fato de você pedir perdão ao léu, não tem valor nenhum. O pedir perdão só tem valor mediante uma profunda convicção de pecado do que você fez, seguida de arrependimento. Então escute isso. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou toleras tu a imensa bondade e misericórdia de Deus, olha o texto, não percebendo que é a misericórdia de Deus que traz arrependimento. Veja que o fato de você se arrepender mostra que Deus ainda está com você. Toda vez que Deus está com alguém, Ele leva essa pessoa a se arrepender. Quando Deus deixa, Ele endurece o coração. Quando Deus quer juízo sobre alguém, Ele endurece para que ela não se arrependa. Foi assim com Faraó e outros. Mas quando Deus quer a sua salvação, Ele leva o arrependimento ao seu coração. O fato de você estar ouvindo isso é graça e misericórdia de Deus com cada um de nós. Agora olha o verso 5 de Romanos 2. Mas por causa da dureza do seu coração insensível, que não se arrependes, acumula a ira de Deus sobre ti para o dia do juízo. Você percebeu? Quando você não se arrepende e pede perdão por coisas que você não deixa, ao invés de você ser perdoado, você acumula a ira de Deus sobre você. Diga misericórdia. Bom, não é difícil entender isso, porque nós somos desse jeito. Vamos supor que alguém faz algo grave contra você, e você é um bom crente. Ele vem e pede perdão. O que é que você faz? Perdoa. Mas depois de alguns dias ele faz a mesma coisa e pede perdão. O que é que você faz? Perdoa. Mas depois ele vem e faz a mesma coisa e pede perdão. O que é que você faz? Perdoa. Mas você já começa a mudar a sua visão daquela pessoa. Ela não se arrependeu, ela quer aliviar a culpa. 90% dos nossos pedidos de perdão é para aliviar o nosso senso de molecagem, nosso senso de culpa. Não nasce de um coração arrependido, nasce de um remorso. Você não é perdoado quando pede perdão, você é perdoado quando se arrepende. O que é arrependimento? Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Agora eu vou te explicar o que é arrependimento bíblico. Quem quer aprender? Vamos lá. O arrependimento bíblico, ele possui um ciclo de 3 pontos. Só com esse ciclo de 3 pontos, o seu arrependimento será aceito por Deus. O de Davi tinha esse ciclo de 3 pontos. O do filho pródigo tinha esse ciclo de 3 pontos. O primeiro ponto do arrependimento, para você ser perdoado por Deus, é volutividade. O que é volutividade? Pleno conhecimento, arbítrio. Eu sei que pequei. Eu estou consciente que eu pequei. Isso é bom. Saber que o que você está fazendo é pecado já é muito bom, mas não é o suficiente. Já lhe expliquei isso, você deve se lembrar. Segundo ponto dos 3, tristeza, que é o que a gente chama de remorso. De onde vem a culpa? A dor, a culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. Por que o corpo sente dor? Para não morrer sem ver. Você se queima e nem sabe se não tiver dor. Então a dor é uma coisa boa, porém ruim. A culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. Quando você se sente culpado, é um sinal que tem uma enfermidade na alma.
A partir do momento que nasceu o pecado, vem um alerta dele chamado culpa. Só que se você ficar só na culpa, você se mata, você morre. Então preste muita atenção. Primeiro, a volutividade, a vontade, o entendimento, a consciência que é pecado. Isso você já está tendo. Segundo, a dor, a culpa, o remorso. E em terceiro e último lugar, a mudança. O arrependimento só estará completo quando tiver abandono de pecado. A Bíblia diz que é todo aquele que confessa e deixa e abandona o pecado, esse é perdoado. Você percebeu? Não existe ira de Deus por quem pecou no passado, gente. Existe ira de Deus por quem está pecando agora. Deus não vai cobrar o seu passado, Deus vai cobrar o seu presente. No entanto, se você pecou lá no passado e nunca se arrependeu, ainda é um pecado presente. Qualquer pessoa que não se arrepende de seus atos, diante dele está o juízo e a ira de Deus. Se ele morrer nessa condição, ele está condenado ao inferno. Porque o arrependimento, ele faz valer o sangue. Você não é salvo porque se arrepende. Você é salvo pela graça. Mas o arrependimento é ato de confissão. É ato de reconhecimento da cruz. Quando você olha para a cruz, você se lembra que toda vez que eu reconheço que sou pecador, que eu reconheço os meus pecados, eu agora estou pronto, Senhor, eu me arrependo. Eu abandono o pecado. Veja, irmão, ninguém abandona o pecado que quer abandonar o pecado. Quando você se arrepende, o Espírito Santo vem e lhe ajuda na fraqueza, e você consegue vencer o pecado. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Não rape mais os cabelos do sovaco e você será salvo. Não é isso? Não assista televisão. Não corte o cabelo. Durante muitos anos a religião nos ensinou isso. Mas para você ser salvo, vem por arrependimento e fé em Jesus. Você tem que crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Toda pessoa que fumou 30 anos, ele tem que se arrepender por ter fumado 30 anos. Toda pessoa viciada em pornografia, ele tem que se arrepender por ter sido viciado em pornografia. O que você precisa fazer para ser salvo? Arrependimento e fé em Jesus. Arrependa-se e diga: Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. A partir daí, eu me senti livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Sem arrependimento todos perecem. Arrependa-se e venha para a cruz de Cristo. Você consegue diante dos seus olhos ter um vislumbre da cruz agora? A cruz é a maior pregação de arrependimento que existe. E todos nós devemos correr para a cruz para sermos salvos. Correr para ser salvo, arrepender dos seus pecados e vir para a cruz de Cristo. Ela denuncia o nosso pecado e aponta a nossa salvação. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Arrependa-se e creia em Jesus, e todos os seus pecados serão perdoados. Arrependa-se e creia em Jesus, e todo o seu passado será jogado no mar do esquecimento. A partir de então, você recebe um novo caráter, uma nova natureza. Você agora já não está inclinado para o pecado, você está inclinado para vencer o pecado.
E a Bíblia diz que você será uma nova criatura, criação em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Fique em pé. E agora eu vou lançar a rede. Irmãos, numa época de pandemia, o povo com medo, vê esse tanto de gente na igreja. É só Deus. Pastor, eu não quero ser condenado. Eu quero ser salvo. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Então eu me arrependo hoje e creio em Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E quero que Jesus entre no meu coração e faça morada na minha vida. Então eu confesso hoje Jesus publicamente. Pastor, a partir daí a minha vida vai mudar. Olha, irmã, se você fizer isso, arrependimento e fé em Jesus, arrepender dos pecados e crer em Jesus e confessar Ele com a boca, Ele vai mudar toda a sua vida, em todas as áreas. Ele vai mudar seu casamento, Ele vai salvar sua casa, Ele vai mudar você interiormente, toda a sua vida será transformada. Quem aqui nessa noite se arrepende e quer crer em Jesus como seu Salvador, entregando a sua alma e vida a Ele, levanta as duas mãos que eu quero orar por você. Vai levantando as mãos, fica com a mão levantada, não abaixa a mão. Quem quer entregar sua alma e vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados, todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que está aqui à frente, põe a mão no coração. Eu sinto uma unção da cruz muito forte aqui hoje. E quando a unção da cruz se revela, demônios saem. O sangue de Jesus está sobre mim. Eu estou todo tomado. Aleluia. Repita comigo, você que está com a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que não posso fazer nada, ser nada sem o Senhor. Eu lhe convido, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você que está me assistindo com a mão no seu coração, você que estava afastado, está sem congregar, você que acabou de entregar a vida a Jesus, no rodapé do seu vídeo tem um número de WhatsApp. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para nós agora. Você escreva assim: eu acabei de voltar para Jesus, eu preciso de ajuda. Ou então: eu acabei de entregar minha vida a Jesus, eu preciso de ajuda. Manda uma mensagem agora e nós vamos orar por você. Ontem foram 13 pessoas pelo WhatsApp. É tremendo, irmãos. Agora, você que entregou sua vida a Jesus, saiba de uma coisa: a sua vida não é mais a mesma. Tudo se passou e agora tudo é novo. Os seus pecados estão perdoados, não por mim, mas por Cristo, pelo sangue de Jesus.